Bom dia você que se conecta conosco esta manhã. Mais um tempo na presença de Deus, um tempo gostoso. Bom dia, Dona Eunice. Um tempo gostoso na presença de Deus, onde podemos aprender juntos com a escola, aquela escola que não tem um final, porque não trabalha com a formação completa do cristão, mas o cristão que entende que a cada dia a vida dele é transformada pelo Senhor. E essa escola que é tão gostosa, porque a gente a cada dia a palavra de Deus se renova e a gente tem sempre um novo aprendizado, um novo momento que Deus está nos ensinando e fazendo com que a gente cresça em sua presença. Bom dia, Dona Rosina, bom dia, presbítero Nériton. Eu quero iniciar essa escola cantando um cântico. Nós cantamos ontem no ensaio do coral e eu quero cantar novamente. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Bom dia, Ione. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Certo como aqui eu respiro, certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Eu creio que Deus está aqui, mesmo online, Deus está cuidando de cada um de nós. Bom dia, Beth. Bom dia, Alice. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, a Ione, o Flávio, a Dalvinha. Deixa eu ver quem mais eu consigo identificar aqui. A Beth já identifiquei. Acho que à medida que você vai entrando, vai me ajudando aí também. Porque o Diego também aqui aparece. Deixa eu ver aqui quem mais aparece para mim. À medida que você vai entrando aí, você vai me falando e eu vou tentando ajustar, tá bom, queridos? Vamos ler a palavra de Deus, Salmo número 134, um salmo bem curtinho. Nesse cântico de romagem, Salmo 134. Diz assim a palavra do Senhor. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe, Senhor, Criador do céu e da terra. Essa palavra, o salmista aqui de uma forma curtinha, mas ele é muito eficaz, porque ele primeiro diz, bendizei ao Senhor, vós todos servos. Então aquele que é servo do Senhor, que já compreendeu esse compromisso, compreendeu o chamado do Senhor, ele convida, bendizei ao Senhor, bendiga ao Senhor, os que assistem na casa do Senhor, nas horas da noite, erguei as mãos no santuário, ou seja, se renda na presença de Deus. Eu sempre, hoje de manhã eu estava pensando, sabe quando você para refletir sobre algumas palavras? E eu estava refletindo sobre a palavra render-se. E o render-se nada mais é do que o erguer as mãos, assim como
quando um assaltante tomava uma pessoa, a pessoa erguia as mãos dizendo: eu não estou armado, eu estou totalmente, nesse sentido, rendido para que eu possa, ou estou dizendo, não reagir, não vou reagir, para que realmente eu não possa sofrer outros danos além do roubo. E quando ele diz o render-se, é também dizer a Deus: Deus, eu não tenho mais nada, eu não tenho nada que justifique a minha salvação, eu não tenho nada que justifique a minha bondade, mas somente o Senhor, a tua misericórdia. Eu dependo do Senhor 100%. Tudo que eu tenho, eu posso dizer, do Senhor é. Por isso ele diz: erguei as mãos, né, para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe, Senhor. Ao mesmo tempo que você também se rende na presença de Deus, ou se entrega na presença de Deus. Agora o salmista ele finaliza dizendo: de Sião te abençoe o Senhor, o Criador do céu e da terra. Que Deus abençoe você grandemente esta manhã, fortalecendo o seu caminho. Hoje essa semana nós tivemos 2 aniversariantes. Nós vamos estar orando também nesse momento, né, que é a Lúcia, a mãe do Fabinho, e nós tivemos também a Aline, a nossa querida cabeça. Então vamos estar orando por essas 2 aniversariantes. Convido você a fechar seus olhos também, colocando a sua manhã na presença de Deus. Querido Deus, nós queremos nesse momento colocar diante de Ti os nossos corações, reconhecendo a Tua majestade. E assim como o Salmo nos diz, nós queremos bendizer ao Senhor. Nós queremos render graças ao Senhor, reconhecendo que o dom da vida, a nossa vida, toda a terra, toda a vida pertence ao Senhor. Nós queremos nesse momento, ó Pai, agradecer ao Senhor e pedir a Tua condução sobre a nossa vida, sobre essa escola dominical. Também queremos louvar ao Senhor pela vida da Aline e da Lúcia, que completaram mais um ano de vida. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, é quem acrescenta os nossos dias. É o Senhor que nos fortalece, nos pega muitas vezes pela mão e nos conduz neste caminho. Nós queremos adorar ao Teu nome, agradecer ao Senhor e pedir: abençoa as Suas servas. Traz, ó Pai, a cada dia vida, renovo e, acima de tudo, visão de reino sobre elas, para que elas possam caminhar, sabendo que elas pertencem ao Senhor e que a vida delas está sempre nas mãos do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós tivemos esta semana uma reunião com o conselho na segunda-feira. Eu pedi até à igreja que estivesse orando por este motivo. Quando nós estávamos nesta reunião, uma das questões levantadas foi sobre novos presbíteros e diáconos. Então serão eleitos 3 presbíteros. A quantidade de diáconos eu não me recordo agora exato, depois eu vou pegar isso e vou confirmar. E na reunião do conselho foi sugerido que a igreja, tanto a igreja lá na Quinta como na Siloé, que nós somos a mesma igreja, fosse sugerido nomes de pessoas que nós queremos que sejam indicadas para votação. Para isso, nós podemos estar orando e também, se você quiser, você pode mandar diretamente para o meu WhatsApp. Vou pedir, se você quiser também mandar no grupo da igreja, não tem problema. Mas eu vou pedir que você mande de preferência no meu WhatsApp. Por quê? Fica registrado ali de uma forma mais rápida, porque às vezes a gente coloca no grupo e ele gira mais rápido, então acaba passando. Mas eu gostaria que fosse, se você tem o desejo, ou se você estiver orando, que nós vamos orar também por esse motivo, você indicasse nome de pessoas para esses cargos. Então, o presbiterato e o diaconato. A eleição vai ser em novembro. Então, nós vamos ter agora em outubro
uma escola dominical diferente. Nós vamos ter 30 dias, ou seja, todas as aulas da escola dominical serão direcionadas para uma instrução no sentido desta eleição. E eu vou falar de uma forma assim, talvez até mais simples, e nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto, de uma forma que seja leve, mas também de compromisso na presença de Deus sobre as nossas responsabilidades. Nós estamos passando por um momento, aqui na Siloé, de que eu chamei de reestruturação, aí agora depois que nós estamos voltando do Covid, de reestruturação de algumas áreas que são importantes para a nossa igreja, para o crescimento, para o amadurecimento e também para a tomada da igreja na área do crescimento. Então nós vamos voltar aos projetos, estamos voltando ao coral, vamos voltar várias áreas. E nestes nomes, aqui não perdendo esse foco, que nós vamos indicar, por que nós vamos indicar antecipado? Porque também nós vamos ter um tempo de outubro de oração pelos nomes que foram indicados. Nós temos, por exemplo, uma certa dificuldade, e muitas vezes chega no dia da eleição, a pessoa diz, eu declino meu nome. E quando Deus vai trabalhando, nós cremos nisso, quando Deus vai trabalhando o coração dos irmãos, quando chegar no tempo certo, Deus despertará as pessoas para assumirem os cargos e as responsabilidades também que a igreja precisa. Então, vou pedir a você, se você tiver nomes, você pode indicar esses nomes, então, para o presbiterato e para o diaconato. Ok? Então, você pode fazer diretamente pelo meu WhatsApp. Depois eu vou pedir até para a Neria colocar, deixar disponível, se por acaso você não tiver. Eu vou pedir para você, se você quiser, você pode enviar para mim ou pode enviar no grupo. Eu vou preferir que você envie para mim só pelo seguinte fato, que fica mais fácil o registro e a conversa não se perder no meio do grupo. Ok? Mas irmão, e se eu indicar um que já foi indicado? Amém, não tem problema nenhum. Ele não vai receber mais voto por isso não. Ele apenas constará o nome dele. Depois, eu acredito que até o próximo domingo, para que seja outubro, nós vamos passar os nomes, tanto que foi indicado aqui pela Siloé, como foi indicado pela Quinta, e nós vamos estar orando por todos os nomes, entendendo que a igreja é apenas uma, né? E nós precisamos ter essa consciência, ok? A segunda coisa que foi também conversada no conselho é que foi aprovado também a reforma da nossa igreja. Nós falamos sobre reformar cozinhas e banheiros. Então, também ore por isso. Lembra que nós estávamos orando para que Deus abençoasse, abrisse as portas? Então, nós temos um recurso. Esse recurso, eu acredito que ele vai dar para fazer grande parte dessa cozinha. Talvez a gente não entre no acabamento, a parte bruta pelo menos. Mas vai ser bênção também na nossa igreja. E foi aprovado tranquilamente. E outra coisa que ficou dentre os assuntos que nós tínhamos, esse não é quanto ao conselho, mas é quanto à prefeitura. Lembra que nós estávamos orando pelo documento, que a igreja tinha uma notificação, na verdade ele é um processo. Esse processo porque nós mudamos a fachada da igreja e ali onde nós estamos são casas populares. E quando nós mudamos a fachada da igreja, a prefeitura ela pede que a gente justifique o porquê. Como entrou pandemia, entrou toda essa questão, nós não concluímos toda a parte, tanto que nós vamos fazer a cozinha e banheiros agora. E quando foi notificado, nós estávamos preocupados porque se teria uma multa, um valor, e graças a Deus esse valor não existe uma multa para nós, né? Então já é uma bênção. E também o prazo foi prorrogado para 60 dias para a gente poder agora dar andamento e regularizar todo o processo. Então, motivo de bênção. Eu acredito que todos os assuntos foram bênçãos de Deus e a nossa igreja está caminhando
com maturidade, isso é muito importante. Amém? Então eu quero, neste momento, convidar você a fechar seus olhos e orarmos agradecendo a Deus pela nossa igreja, pelo nosso conselho, agradecer a Deus pelo cuidado dele também. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, pela vida da nossa igreja, pela responsabilidade também que nós temos como cristãos, como servos do Senhor, também com o cuidado da Tua casa. E nós queremos nesse momento louvar ao Senhor e pedir a Tua direção. Obrigado pelo nosso conselho, o conselho da Quinta Igreja. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é o nosso Deus. É no Senhor em quem confiamos. E sabemos que o Senhor é quem abre as portas no tempo certo e nos conduz segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia. Que o Senhor, ó Pai, nos fortaleça, também traga um renovo sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, e que a eleição, ó Pai, que será feita de presbíteros e diáconos também seja direcionada pela Tua mão. Que desde já o Senhor coloque em nossa mente nome de homens segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Que o Senhor, ó Pai, nos conduza segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Faze nós servos e servas do Senhor, entendendo o Teu chamado, o Teu compromisso, entendendo, ó Pai, que o Senhor é quem conduz a igreja, o Senhor é que pastoreia a igreja, e que a igreja não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Também sobre a reforma, sobre essa questão dos nossos prazos, que o Senhor nos dê a condição de fazer tudo aquilo que nós temos que cumprir e fazer no tempo pré-determinado pelo Senhor e também no prazo que nos foi dado, também cumprindo a lei. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Dona Rosa. Bom dia, Tia Melinha. Bom dia, Sofia, Airu. Deixa eu tirar meu violãozinho daqui, que eu estou empolgado com ele, né? A lição de hoje vai também trazer nós estamos trazendo alguns assuntos sobre o nosso, a família e o nosso cotidiano. São assuntos assim que envolvem assim a família, mas também no aspecto da fé, não somente o nosso cotidiano, mas também como nós praticamos a nossa fé no dia a dia. E nós nos alegramos quando Deus vai também tratando assim algumas áreas, as quais às vezes a gente deixa passar desapercebido, não porque somos negligentes, mas porque o dia a dia, na correria, a gente acaba deixando passar. Hoje, o tema nosso está no Salmo número 71. Salmo 71. Convido você a abrir a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Se Tu, para mim, uma rocha habitável em que sempre me acolha, ordenaste que eu me salve, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor. Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. A Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno Tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas Tu és o meu refúgio, meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do Teu louvor e da Tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltares as forças. Não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu
e prendei-o, pois não há quem o livre. Verso 12: Não te ausentes de mim, ó Deus meu, não ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma, cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua semente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice as cãs, até que eu tenha declarado a presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus, grandes coisas tem feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, e me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente, eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará a minha alma que remiste. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Quando nós olhamos para este salmo, nós vemos que o salmista ele está passando por um processo agora na sua idade já avançada, né? Já chegou a sua velhice. E o tema de hoje da nossa lição é a família e o idoso. Olha que interessante essa introdução. O número de idosos no Brasil está crescendo. As projeções estatísticas do IBGE revelam que em 2025, nós estamos pertinho, o país terá 32 milhões de idosos, ocupando o sexto lugar de população idosa do mundo. Eu me lembro em 1987, quando o Brasil foi considerado um dos países mais jovens do mundo, né? Porque a faixa etária ali em 1987, assim, era de uma população extremamente jovem. E agora que se passaram alguns anos aí, né, 87, então 13, passaram-se 34 anos, nós começamos agora a encontrar assim uma população que vai envelhecendo também e vai passando o tempo para todos nós. A velhice é uma realidade inevitável, embora tão pouco desejada. As maquiagens, as cinturas no cabelo, as cirurgias plásticas e etc. são algumas tentativas de prolongar a juventude. O que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto? Né? O Salmo 71 pode nos oferecer algumas pistas sobre como lidar com este tempo de velhice, o qual todos nós estamos caminhando a cada dia, né, e vamos chegando e teremos que passar, se assim não formos chamados antes pelo Senhor. Então, é um processo importante nós entendermos, assim como todas as fases. Eu até brincava com assim, os adolescentes quando a gente cuidava deles, porque são fases as quais nós estamos numa transição na adolescência, né? Nós não somos crianças, nós não somos adultos, e nós estamos tentando buscar, encontrar o nosso lugar. Depois vem a juventude, aí muitos dizem, eu gostaria de voltar lá atrás, mas esse voltar ele é relativo, porque
Nós podemos até voltar a fazer coisas da idade, assim, até da adolescência, mas o nosso organismo está num processo que é natural dentro da nossa vida. Então, desde o nosso nascimento até quando chegarmos à terceira idade, né, e chegar o tempo onde nós partimos e cumprimos também aquele tempo que nós de vida aqui, o qual nós estamos aí chamados a viver também por Deus. Então acredito que todo tempo ele tem a sua riqueza, tem a sua beleza, e nós precisamos aprender a viver este tempo e cultivar ele com qualidade de vida, sem criar limitações. A limitação muitas vezes está diante de que nós pensamos que os outros vão pensar da gente. Mas eu quero dizer para você, quando você pensa o que Deus vai pensar de você e qual a beleza desse tempo que você está vivendo e como você pode viver ele melhor para o louvor, para a honra de Deus, aí sim você vai compreender e vai viver e vai conseguir vencer cada etapa, que cada idade vai ter a sua etapa, cada período vai ter a sua etapa, e você vai conseguir vencer com qualidade e também crendo em Deus. Olha só, ponto número 1, a velhice é o período que faz parte do ciclo natural da vida. O salmista nesse Salmo 71 não esconde sua condição de velho e não lamenta diante do Senhor este fato. Ele entende que envelhecer não desonra nem diminui alguém, mas é um processo natural na vida das pessoas. Vamos ao verso número 9? Nós estamos no Salmo 71, tá? Verso número 9. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltares as forças, não me desampares. Então ele já, no Salmo, na sua oração, ele está dizendo a Deus, Deus, não me desampares. Olha, esteja comigo, não me rejeite. E Deus, na verdade, nós vamos entender no contexto todo que Deus ouve não só o pedido do salmista, mas como ouve todos os nossos pedidos. E não nos rejeita em momento algum. Mas muitos sentem-se rejeitados, às vezes excluídos, e ele diz a Deus, Deus, não me rejeite, cuide, continue a envelhecer. Ele entendia que envelhecer não desonra, nem diminui, mas é um processo, então, natural. É muito comum as pessoas que estão envelhecendo não gostar de falar da sua idade. Isso revela que a idade não é bem aceita, principalmente quando a gente fica mais velho, não é bem aceita por muitos. Não há mal algum em querer permanecer jovem, porém é preciso entender que a nossa vida ou os anos vão passando e isso não é vergonhoso. A velhice faz parte do ciclo natural da existência do ser humano. Então, essa questão do tempo, ela faz parte da existência. Vamos abrir Salmo número 90, o verso número 9 e o verso número 10. Salmo número 90, diz assim, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, o salmista aqui, neste momento, está dizendo que faz parte, a nossa vida ela vai passar rapidamente, por isso nós precisamos encontrar essa qualidade de vida e também aproveitar o nosso tempo, porque se nós nos desgastamos com coisas triviais, coisas que não nos levam a nada, nós olhamos para trás e pensamos, puxa, quanto eu poderia ter feito e não fiz. Mas quando nós entendemos o chamado do Senhor, nós podemos olhar para trás e dizer, até aqui o Senhor nos conduziu, até aqui o Senhor nos trouxe, e daqui em diante o Senhor continuará fazendo e realizando a sua obra na nossa vida. O apóstolo Paulo, ao se tornar assim já uma pessoa idosa, não caiu no desespero, nem amaldiçoou a sua velhice,
mas com a consciência em paz por ter sabido viver os seus dias. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi nessa leitura. Mas com a consciência em paz por ter sabido viver os seus dias aos de Deus, declarou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então esse texto está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso número 6 e verso número 7. Bom dia, Júnior. Seja bem-vindo, querido. Então, o apóstolo Paulo, ele já agora avançando na idade, ele entende que o combate dele, o que ele precisava viver, ele viveu com qualidade de vida, porque ele serviu ao Senhor. Mas talvez você diga para mim, mas pastor, o apóstolo Paulo não foi açoitado muitas vezes, foi perseguido, foi lançado na cadeia, foi muitas vezes ter que sair fugido, descendo pelo cesto, pela janela. Sim, e mesmo assim ele entende que combateu o bom combate, ou seja, ele fez tudo aquilo que Deus o chamou a fazer, a viver, e agora ele completa este tempo, louvando a Deus, sabendo que se alguém o conduziu até ali, foi o próprio Deus. Deus é quem nos conduz, Deus é quem conduz a nossa vida. E o apóstolo Paulo diz assim no final: agora a coroa da justiça me está guardada. Então a coroa da justiça, ou seja, o melhor vem agora, porque o melhor está guardado. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, não homens, mas o Senhor, que é reto juiz, me dará naquele dia. Então, a confiança dele é plena no Senhor, sabendo que o Senhor é quem completará essa obra na vida dele. 2. Se num primeiro momento nós precisamos entender que a vida ela tem seus ciclos e a velhice tem seu ciclo, no segundo momento a velhice é o período da vida no qual surgem muitos problemas. O que se percebe nas palavras do salmista é que o cansaço da vida traz consigo muitas dificuldades e problemas inerentes à terceira idade ou já a idade mais avançada. Além dos aspectos alterados da pele, atrofia de músculo, fragilidade dos ossos, calvícies até, né? Não que eu esteja aí ficando calvo, né? Alterações da memória, surgem outros, tais como, se esses são físicos, agora aparecem outros dentro da sociedade e até dentro da família. O primeiro deles é a rejeição, que nós precisamos trabalhar esse ponto. A rejeição, muitas vezes, os idosos são rejeitados pela família e até mesmo pela sociedade. Outras vezes, mesmo que a família e os amigos não demonstrem rejeição, a pessoa idosa cria este sentimento. Ela cria achando que ela realmente está sendo rejeitada. Por isso nós precisamos ter esse cuidado, precisamos ter esta atenção. Se a pessoa que nós temos idosa junto à nossa vida, à nossa família, se ela não se sente também excluída, às vezes ninguém visita ou não tem a atenção dela, o salmista enfrentou o processo de abandono. Veja só, Salmo 71, o verso 11 ao verso 13. Então, vou ter que ler do verso 10, tá? Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Ou seja, essa pessoa está desamparada. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. 13. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma, cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Então aqui o salmista ele sente que ele está sendo rejeitado, perseguido, e esse sentimento, para ser trabalhado, ele precisa ter cuidado, ele precisa ser um sentimento assim
que acompanhado, muitas vezes até mesmo por uma área médica, para que possa ser acompanhado com qualidade. Então, se nesse primeiro momento nós precisamos tomar cuidado com a rejeição, no segundo é a solidão. A rejeição leva as pessoas idosas a se sentirem solitárias. Surgem as reclamações de que ninguém se importa com elas e, por se sentirem rejeitadas, se isolam e os sentimentos ocultos de depressão podem surgir ou aumentam. Então nós precisamos ter esse cuidado para que a pessoa também ela não sinta essa solidão. Às vezes esse tempo de conversar, até ouvir histórias repetidas, são necessários. Estar juntos, às vezes cantar uma música, relembrar a palavra de Deus, porque a gente vai fazer essa companhia, mas também esse carinho, né, com a pessoa, para que ela também possa vencer essa sensação de solidão, muitas vezes até pela limitação do tempo e da idade. Outro ponto é a angústia. O vazio existencial de muitos idosos, criado pela falta de uma ocupação e a própria realidade da velhice, pode gerar o que é uma angústia. E essa angústia, nós precisamos ter cuidado. A pessoa idosa, muitas vezes, vai sentindo que seu espaço vai diminuindo, o seu tempo vai findando e o desgosto pela vida vai aumentando. Então a gente tem que ter esse cuidado. Vamos ver o Salmo 71, 20. Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida de novo, me tirarás dos abismos da terra. Então, quando ele diz aqui, ó, tu que me tens feito ver muitas angústias e males, até mesmo pelo tempo, essas angústias estão muitas vezes relacionadas ou ao que a pessoa está passando, ou até mesmo está dentro da sua memória, lembrando até de perdas. Eu me lembro até, depois eu vou estar orando pela vida do psicanalista, nosso amigo que até atende ali na igreja junto com a gente, o Luiz Cláudio. Hoje, pela manhã, está sendo sepultado o pai dele. O pai dele faleceu ontem e nós vamos estar orando depois por ele. Mas eu me lembrei aqui nesse momento das perdas, como nós conseguimos também absorver essas perdas, a angústia na idade mais avançada, às vezes a perda de uma pessoa próxima, parentes, e é um momento assim que precisa ser cuidado, porque às vezes a gente passa pelo luto e também tem que observar como a pessoa próxima a gente está passando por esse tempo de luto, nesse momento também de despedida. E um outro ponto, a sensação de inutilidade. Na velhice surge a sensação de que a vida se tornou sem sentido e completamente inútil. Mas a Bíblia mostra que as pessoas já com idade avançada ainda podem muito mais, elas podem ser úteis, pois têm condições de ter uma vida frutífera. Vamos abrir Salmo 92, o verso número 4. Salmo 92, verso número 4. Diz assim: pois me alegrasse, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Perdão, eu vi que não era 14, mas esse serviu também. E o 14, na velhice darão ainda frutos. Então vou ler de novo: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Então quem são esses? São aqueles que estão plantados na casa do Senhor, florescendo sempre. Terceiro ponto, o primeiro nós falamos sobre o ciclo natural da vida. No segundo, os problemas que surgem também com a terceira idade. E agora, no terceiro ponto, a velhice é o período da vida com o qual é preciso solidarizar-se. Os problemas dos idosos se agravam quando não recebem os cuidados necessários e são esquecidos e abandonados. Por isso é necessário que haja atitudes solidárias para com eles,
Como manifestar solidariedade para com eles? Dentre outras coisas, vamos destacar, primeiro, a valorização. Então, quando você valoriza a pessoa, ela é uma forma de cuidado e se solidarizar-se também com ela. É preciso valorizar o trabalho, as experiências e sabedoria, a orientação e etc. das pessoas agora aqui idosas. Não se pode fechar as portas a eles, nem lhes negar lugar na vida da família. As pessoas idosas ficam cheias de ânimo e alegria quando se dá importância ao que eles fazem. Então, quando nós investimos nas pessoas, aí nós vemos também que há uma resposta e também uma alegria neles. Por isso, nós podemos destacar agora alguns pontos. Primeiro, o amor. Quando eu faço essa valorização, eu posso também agora destacar o amor. Numa sincera demonstração de amor, devemos cercar os idosos de atenção, carinho e cuidados. A falta de paciência para com os idosos tem feito com que muitas famílias os enviem para asilos a fim de receberem alimento e teto. Então, quando você fala sobre o amor é também cuidar, né? Eu vou usar aqui, não dando assim, um super mérito, mas a gente precisa reconhecer também as pessoas que são fiéis ao Senhor nessa área, que é a vida do Valdir. O Valdir, ele é membro da nossa igreja e nós vemos assim que ele deixou o seu trabalho, deixou o trabalho fora de casa para se dedicar a cuidar da sua mãe. E nós vemos a Dona Antônia, temos orado pela vida da Dona Antônia e nesse momento assim a gente vê também o exemplo do nosso irmão, que ele tirou realmente, ele reservou um espaço em especial para quem cuidou dele a vida toda e agora ele cuida dela também com tanto carinho, com tanto amor. Quando nós vemos exemplos assim, o nosso coração se enche de fé. Uma das visitas que nós fizemos, né, ali a Dona Antônia, uma das coisas que nós ouvimos durante as conversas foi que a Dona Antônia sempre foi da visitação, ela sempre visitava outras pessoas e então ela cuidava de outras pessoas que já estavam com idade avançada, cuidava de famílias. E chegou um momento em que Deus também tocou o coração do seu filho para que ela fosse cuidada. E quando nós chegamos ali nesse tempo de visita, é um tempo sempre de paz. Nenhuma das vezes nós ouvimos a nossa irmã reclamando, dizendo, que difícil. Quantas vezes ela estava na cama, foi um dia assim que ela às vezes não havia se alimentado, não conseguia comer há dias, a gente ia só para orar e em nenhum momento ela estava reclamando, mas ela só estava agradecendo a Deus. Realmente são exemplos que saem, né, fora da curva, mas nós vemos quando Deus atua no meio do seu povo. Agora Deus levanta pessoas amadas para cuidar da gente, Deus levanta pessoas no tempo certo e também dá o suficiente para o nosso coração. Outra coisa que o idoso precisa é de estímulo. Algumas atividades existem que muito podem incentivar os idosos. Diversões, passeios, atividades ocupacionais de acordo com suas condições, diálogo, solicitação de ajuda e conselho, visitação, atendimento espiritual. Eu me lembro que eu sempre, a questão do meu pai, né, volta e meia eu comento sobre ele, mas eu me lembro que muitas vezes eu ia lá na casa dele e às vezes eu conversava sobre alguns assuntos que eu perguntava o que ele achava. Eu sabia que ele não poderia nem sair de onde ele estava, né, para poder ir onde eu queria, mas às vezes só o fato de eu conversar com ele, às vezes um conselho, esse tempo assim de me dedicar a ele, às vezes ouvir o que ele achava, o que ele pensava, porque nós valorizamos, quando nós aprendemos a valorizar as pessoas,
E nós também passamos a ver a sabedoria com o passar dos anos, nós passamos a ver Deus mais presente na vida delas e muitas vezes eles são um instrumento de Deus para nos abençoar, assim como meu pai foi nesse tempo que estava conosco. Em muitos casos, quando há problemas próprios assim da velhice que precisam ser tratados, surge a necessidade de internações em clínicas para tratamentos especiais. Porém, muitas vezes isso acontece por falta também de acolhimento da família. Por isso, o estímulo ele é fundamental. Estar estimulando, estar ajudando a pessoa a ter uma atividade, mesmo que seja leve. Meu pai, uma outra coisa que eu aproveitei aqui que me veio à mente, meu pai já estava aposentado, né, mas ele ia trabalhar, né, já com 80 anos ele ia trabalhar, e eu dizia para ele, pai não precisa mais ir trabalhar. Ele falou assim, não, eu preciso trabalhar. Ele dizia, eu gosto muito, é uma coisa que me dá muito prazer, assim, de ir, sair de casa, ir trabalhar, ocupa minha mente, eu me sinto útil. E uma das coisas que eu sempre disse a ele, né, eu também entendo e eu concordo. Então, se o pai consegue ir, se está bem, sente-se bem de saúde, né, e tanto que ele foi, durante acho que até 81 anos, meu pai ia rigorosamente ao trabalho todo dia, né? Dificilmente ele faltava no trabalho. Isso era estímulo, isso era uma forma de estimular também, não era mais o dinheiro, mas o estímulo de ter uma atividade e também sentir-se útil a cada dia. Por isso essa valorização, o amor, o estímulo é fundamental. Quarto e último ponto, a velhice é o período da vida que pode ser suavizado pela certeza da presença de Deus. O Salmo 71 descreve a maravilhosa experiência do salmista que tinha a sua velhice suavizada pela certeza da companhia de Deus. Para aqueles que vivem e envelhecem com Deus, há bênçãos especiais que são resultado de uma comunhão íntima com o Senhor. Então, quando nós estamos ligados, ou quando nós já temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida, a todos os momentos e até mesmo a velhice, elas são importantes no Senhor. Quero convidar você a abrir no livro de Gênesis, capítulo 25, versos 7 e 8. Foram os dias de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Então, olha só, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, sim, mas ele foi reunido com seu povo. Ou seja, ele volta à casa do Pai. Ele volta à casa do Pai. Ali, conforme a descrição de de Apocalipse, não haverá mais dor, choro, ranger de dentes, não haverá mais tristeza, não haverá mais nada que essas intempéries do nosso mundo, mas a graça e a paz do Senhor será presente para todo o sempre. A presença de Deus pode suavizar o período da velhice pelas seguintes razões. Deus é alto refúgio. A fortaleza é lugar de segurança e proteção. Por isso, o salmista é um ancião cheio de confiança e esperança em Deus. Vamos voltar aqui ao nosso Salmo 131, verso 9. Não me rejeites na minha velhice, e quando me faltarem as forças, não me desampares. Verso 17. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Verso 18. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice é as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força. Então, o salmista aqui, ele entende que Deus é o seu refúgio e ele ainda encontra no Senhor essa força para trabalhar. Por isso, Deus é alto refúgio, Deus é a única força.
O enfraquecimento do corpo é a maior evidência de que a idade vem chegando, mas mesmo diante da perda da força física, o salmista vai declarar o seguinte: sinto-me na força do Senhor, sinto-me na força do Senhor. Deus é refúgio, é a única força, e Deus não decepciona nem desampara. O salmista estava certo de que Deus não decepcionaria nem o abandonaria no fim da vida. Verso número 9 e 18: não me rejeites, e no outro, não me desampares. Mesmo que a minha família, mesmo que a família abandone o idoso, Deus não o desamparará. Como você pode ter certeza? Vamos abrir alguns textos. Salmo 27, verso número 10. Convido você a ir abrir sua Bíblia também. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Vamos ler novamente? Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Salmo 102, 5. Salmo 102, 5. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Será que é o 102, 5? Esse aqui eu acho que ele está errado. Esse ele está errado, aqui na indicação, tá? Agora que eu vi. Mas então, nós ficamos com apenas o outro. O Senhor não nos abandonará. Não abandonará. A certeza da presença constante de Deus é forte motivo para cantar e louvar ao Senhor. Aquele que na velhice tem essa certeza não passará os dias lamentando ou reclamando da vida, mas terá nos lábios e no coração sincero louvor para apresentar ao Senhor. Então, aqueles que realmente têm ao Senhor, que temem ao Senhor, esses encontrarão louvor. Veja o verso número 8 do Salmo 71. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Então, ou seja, aquele que realmente tem o Senhor, ele consegue enxergar. Verso número 15 também: a minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação. Verso 24: igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia. Então nós vemos um salmista aqui no Salmo 71, que mesmo com a idade avançada, ele continua declarando que seus lábios continuam louvando e adorando a Deus, independente daquilo que ele está passando, passou ou passará. Porque a nossa vida não pertence a nós mesmos, mas pertence ao nosso Deus. Ele é fiel. Por isso, a lição de hoje, ela traz principalmente como aspecto o cuidado, e que eu e você possa olhar com muito cuidado, com muito carinho para as pessoas que já avançam a terceira idade. E também que a gente se prepare no nosso relacionamento com Deus, para que no tempo certo também, mesmo na velhice, a gente continue a dar frutos de adoração, de exaltação ao nosso Deus. Que o Senhor seja honrado e glorificado. Para pensar, o que os mais jovens podem fazer pelos idosos? Então, o que os mais jovens podem fazer pelos idosos? Eu, quando li essa pergunta, porque antes de dar essa lição, geralmente eu estudo ela antes, né? E eu li essa pergunta e eu fiquei pensando, né? E me lembrei, eu não sei se ainda existe esse costume na cultura japonesa, eu ouvi falar há muito tempo, que quem cuidava das pessoas assim da terceira idade eram os mais jovens. Por quê? Quando eles chegassem a essa terceira idade, também os mais jovens cuidassem deles.
Quando você aprende desde cedo a cuidar das pessoas mais velhas, você aprende, primeiro, a respeitar os limites dela, você aprende a entender o ciclo da vida, você aprende com os conselhos das pessoas mais velhas, porque elas viveram, passaram por todas essas fases, né? A gente ainda vai passar. Por isso, nós precisamos principalmente, em segundo, respeito à palavra de Deus, motivar, incentivar, visitar e principalmente amar as pessoas que já têm a sua idade avançada. É uma demanda que nós vemos dentro do IBGE para a nossa sociedade, mas acima de tudo é um cuidado e uma expressão do amor de Deus aí na nossa vida, principalmente para com os jovens, este cuidado. Em que condições você acha que podemos, como igreja, também servir a nossa sociedade nesta área? E talvez aqui a resposta seja ajudando asilos, ajudando e visitando, né? Muitas vezes eu lembro que eu fui com a igreja, às vezes eram visitas que tinham aos asilos, nós íamos, às vezes só conversávamos com as pessoas, cantávamos com elas. Nós fizemos uma atividade dessa aqui na Siloé recente também, nós visitamos uma casa de repouso, e ali as pessoas, nós pudemos conversar com elas, dar atenção, cantar com elas, levar produtos de higiene pessoal. Eu acredito que é uma forma de cuidado também como igreja, que nós podemos ter para com aqueles que estão passando por esse tempo também, em asilos ou em casas de repouso, que estão ali também, muitas vezes não são visitados, sentem-se abandonados, e nós como igreja podemos também abraçar essas pessoas que são servos e servas de Deus muitas vezes, são criaturas de Deus, são pessoas criadas à imagem e semelhança do nosso Deus. Que essa lição de hoje nos traga realmente uma atenção e um alerta nessa área, que nós também podemos continuar a crescer e exaltar a Deus. Amém? A nossa EBD está chegando ao final e nós nos alegramos com você que está presente, com você que vai se conectar, né? Nós desde já agradecemos a Deus por estarmos juntos. Hoje à noite temos o nosso culto de louvor e exaltação ao nome de Deus. Que você possa estar com seu coração preparado também em oração. Aproveite o dia, desfrute do seu dia com qualidade também de vida. Vou finalizar a nossa escola também orando. Eu disse sobre o Luiz Cláudio, nosso amigo, que psicanalista também, que ajudou a nossa igreja muitas vezes. Orar para que Deus traga conforto também à vida dele, à vida da sua família. Que o Senhor, nesse momento, esteja também cuidando no momento de luto, de despedida de seu pai. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela lição que tivemos. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, através da Tua palavra, nos ensina a cuidar da vida, a preservar a vida, mas também nos ensina a ter qualidade de vida. Pensar que a nossa vida tem um ciclo, existem diversas fases as quais nós vamos passando e amadurecendo também. Nós queremos, neste momento, ó Pai, adorar ao Senhor, assim como o salmista, aprender a exaltar ao Senhor em todo o tempo. Sabemos que não somos perfeitos, que temos as nossas falhas, mas nós queremos ser tratados pelo Senhor, cuidado, amado pelo Senhor, ó Pai. Por isso, abre os céus, derrama sobre a Tua igreja a visão do Senhor. Nos dá a Tua paz, a Tua graça. Aqueles, ó Pai, que já avançam essa idade, que às vezes estão preocupados, angustiados, às vezes tristes, traz um renovo, traz um novo ânimo para viver. Derrama sobre eles a Tua graça, a Tua paz. Também coloca neles, ó Pai, a palavra do Senhor, para que ao abrirem os seus lábios, para que quando abrirem, ó Pai, o coração, também eles possam ouvir ao Senhor e continuar dando frutos. Frutos que honram e glorificam ao Teu nome.
Queremos nesse momento também colocar a vida do Luiz Cláudio, a sua família, um tempo de despedida do seu pai, que o Senhor, ó Pai, venha trazer um renovo ali. O Senhor sabe o sentimento da perda, da tristeza, e sabemos que, como um ser humano, nós podemos falar palavras bonitas, expressar até com o nosso abraço, mas é o Senhor que consegue chegar ao fundo do coração e trazer consolo ao coração que está triste e abatido. Trazer, ó Pai, refrigério à alma que está aflita, às vezes entristecida. E nós clamamos ao Senhor. Sê com eles, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. E logo mais, vamos estar adorando juntos ao nome do Senhor. Amém? Vou cantar o último cântico, mas você tenha um excelente domingo. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida para um dia especial. Trocou meu coração, pois um novo sem igual. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus.